João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados deste Closing Bell. Boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Francisco, começando pelo BPN, já tivemos várias audições no Parlamento, vários inquéritos. Nesta altura, já está totalmente esclarecida toda esta história do BPN? Bom, em primeiro lugar, eu acho que os portugueses têm um problema, nomeadamente os deputados portugueses, que é que têm um polícia dentro deles. Cada deputado tem um polícia dentro deles que não se consegue livrar. E que, por vezes, uma coisa é a fiscalização que a Assembleia deve fazer sobre a ação política governativa, outra coisa é uma pura, quase, mistura da ação da Justiça com a ação dos deputados, em que aquelas comissões de inquérito são qualquer coisa de, a meu ver, de algo sem interesse relevante para a vida política portuguesa e para o apuramento da verdade. E tudo serve de arma de arremesso político? Aquilo nunca se apura a verdade, porque quando se está a apurar a verdade já com uma verdade própria definida, consoante normalmente a cor política e aquilo que se pretende do ponto de vista político, no fundo estamos ali a fingir que estamos à procura de alguma verdade e, portanto, eu estou muito cético em relação a essas comissões de inquérito e já assistimos a várias e, no geral, são comissões de inquérito bastante lamentáveis do ponto de vista daquilo que deveriam ser, do ponto de vista daquilo que se deve apurar realmente. E, portanto, feito este enquadramento inicial, é isso logo que eu penso da comissão de inquérito e destas comissões de inquérito. Em segundo lugar, contra o BPN, eu acho que o BPN também é mais um daqueles casos em Portugal. Bom, nós tivemos um caso e temos um caso que é uma trágica morte de um primeiro-ministro em Portugal, em que ao fim de 30 e tal anos ainda se fez uma comissão de inquérito para apurar a verdade. E como é evidente, nós já podemos ter umas suspeitas que é uma coisa ou que é outra, mas não temos, ainda bem, temos os nossos feelings, mas não é possível essas coisas. E o BPN, eu espero que não se torne também de uma coisa desse género, porque há uma parte do BPN que está na Justiça. Eu aí digo, por muito ceticismo que também tenhamos em relação ao funcionamento da Justiça, deixa a Justiça seguir o seu papel dentro dos processos e depois veremos o que é que vai acontecer. Aí deve estar, se é que há algum indício, não conheço o processo, então que o processo siga o seu caminho. E depois, em termos políticos, não houve, nem poderia haver nenhuma solução perfeita, nenhuma solução boa. O caso do BPN é um caso paradigmático do ano que tivemos, daquilo que foi o início de uma crise, não é? Houve em Portugal, houve noutros países, e no geral, pelo menos na Europa continental, a opção foi por não deixar bancos caírem. E existem muitos outros BPNs, independentemente de se houve ou não gestão fraudulenta, não é isso que estamos aqui a comentar, existem muitos outros. Portanto, a opção foi não deixar cair. Foi uma opção na altura, não é fácil julgar agora aquilo que foi uma opção na altura da nacionalização. E depois há a segunda opção, da privatização ou da liquidação. E, obviamente, é isto que estamos aqui agora supostamente a discutir, e se depois aquele período intermédio em que a Caixa Geral de Depósitos esteve a gerir o BPN, se correu bem ou se não correu bem. E também é difícil ter uma opção completamente objetiva e 100% que nós possamos estar 100% certos. Parece-me a mim que, de facto, a liquidação, considerando aquilo que deve ser a segurança do próprio sistema bancário, que é muito relevante para o país, que é algo muito complexo e com o qual não se deve brincar politicamente e não se deve brincar aos polícias na Assembleia da República. Considerando também a questão dos postos de trabalho e da dimensão que o banco tinha, que era ainda bastante razoável, parece-me que a liquidação, talvez, depois de todo aquele processo feito à nacionalização, depois de tudo o que o Estado já pôs lá dentro, podia ser ainda pior. Parece-me a mim, mas isto para dizer que eu acho que vamos chegar ao final desta comissão e não vamos ter nenhuma conclusão, vamos ficar perfeitamente na mesma, com uma oposição mais radical a dizer uma coisa, com o Governo a dizer outra, eventualmente com algum apoio do PS, que aliás, como hoje vimos o Ministro das Finanças, não há grande diferença ali naquilo que são as opções para o BPN, não é? Em relação ao Ministro das Finanças anterior e em relação ao que é esta postura deste Governo, que herdou alguma coisa, não é? Herdou um processo e verdade seja dita que o herdou e não valia a pena, estamos aqui agora, e é um processo que não é fácil. Portanto, o que eu acho é que este país e o nosso sistema financeiro precisa urgentemente de esquecer o BPN. Quando eu digo esquecer, não é dizer que vamos cometer os mesmos erros, é andar para a frente, é ter vendido o BPN, mudar o nome BPN e esquecer aquilo que é a marca BPN. Correu mal. Nós precisamos de confiança, os depositantes precisam de confiança, os investidores precisam de confiança. Enquanto nós estivermos, no fundo, a bater na mesma tecla
e batendo a mesma tecla sem saber onde vamos chegar e não vamos chegar a lado nenhum, pelo menos nestas comissões de inquérito, eu acho que isto é claramente perder tempo, sinceramente. E a minar a confiança. João, e depois de tantas críticas que tivemos aos dois executivos, no tempo que se demorou a resolver toda a questão do BPN, era importante também agilizar as outras questões para fechar este dossiê, seja em termos legais, seja em termos destas comissões de inquérito. Fechar, de facto, o dossiê, como diz o Francisco. O Francisco tem razão quando diz que há em tudo isto, por um lado, um preconceito político. Quer dizer, a Comissão de Inquérito, nesta fase, não pretenderá apurar nada, a não ser servir intuitos de capitalizar politicamente com uma coisa que foi, de facto, uma desgraça do nosso sistema financeiro e que é, essencialmente, do meu ponto de vista, um caso de polícia. As decisões que politicamente foram tomadas, quer pelo anterior governo, quer por este, dificilmente são sindicáveis. O BPN, apesar de ter uma cota de mercado pequena, tinha ainda assim alguma posição no sistema financeiro português. A sua queda seria provavelmente um desastre. Até porque não esqueçamos que havia instituições públicas que não há dinheiro depositado e não era pouco. E também isso, se calhar, terá pesado em algumas decisões. Também terá pesado, seguramente, a decisão ou enfim, o estudo do impacto que teve a queda do Lehman Brothers, se não estou em erro, nos Estados Unidos, isto é, deixar falir um banco teve um impacto na economia que provavelmente em Portugal dificilmente seria sustentável. Eu acho que a Comissão de Inquérito, nesta fase, avaliar se o banco devia ter sido privatizado ou não, e se o banco ou melhor, se devia ter sido nacionalizado ou não, e se devia ter sido reprivatizado ou não, de facto, e aí discordo do que diz o Francisco, mas discordo para concordar com ele. Julgar é fácil. Agora, há 2 anos atrás, quando ninguém sabia como é que iam parar as modas, aí é que era difícil. E as decisões tomam-se com os dados que se tem no momento e com aquilo que se tem à disposição. 2 anos depois é muito fácil dizer, fizeste a asneira, mas nem me parece que tenha sido feita a asneira neste ponto. Eu acho que a Comissão de Inquérito, a estudar alguma coisa ou a sindicar alguma coisa, deveria, outros sim, sindicar o papel do órgão de supervisão. Isso sim é que parece-me que aí houve uma falha grave. Mas mais importante seria, eventualmente, resolver aquilo que está em curso nos tribunais. Sim, isso claramente. Quer dizer, há ali, pelo menos, enfim, onde há fumo há fogo, e é sabido, quer dizer, eu pelo menos ao longo do... Nem sempre, João. Admito que sim. Isso é a tua vertente penalista a vir ao de cima. Eu, como não trabalho em penal, trabalho mais em fiscal e no dinheiro. A verdade é que sempre que as operações envolviam o BPN, alguém torcia o nariz, havia sempre um certo preconceito em relação àquela instituição. E é curioso como é que no mercado tanta gente tinha tanto preconceito sobre aquela instituição e o supervisor nunca teve preconceito nenhum e sempre comeu aquilo que lhe queriam dar. Com todo o respeito por quem lá estava e quem lá esteve e quem lá está, acho que se calhar um trabalho um pouco mais rigoroso poderia ter detectado mais cedo algumas coisas que se vieram descobrir apenas porque a crise se instalou. O BPN era um desastre à espera de acontecer. Quando a crise veio, o BPN, enfim, verificou-se o desastre que tinha que se verificar. Confirmou-se. Agora, estar aqui de volta, enfim, o que é que isto adianta? Não vamos tirar nada de positivo disto. A responsabilidade política das decisões que se tomaram naquela altura foi, no fundo, exercida ou verificada no momento em que fomos a eleições. Os responsáveis da época foram obrigados a sair e substituídos por outros. Não vejo que nenhum membro do governo tenha tido uma atuação que possa ser, enfim, irrazoável, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da gestão, quer do ponto de vista, enfim, de qualquer ilícito penal. E insisto, a haver aqui falha de alguém, é falha do supervisor, que não viu a tempo o desastre que toda a gente pressentia. Mas, enfim, isso é o... E este foi um dia marcado pelas audições no Parlamento. Manuel Avelino Jesus, na audição sobre as PPPs, queixou-se da falta de transparência. É essa a imagem que o público em geral tem. Quando se fala de PPPs, é uma ideia de falta de transparência. Vamos lá ver. Enfim, da mesma forma que o Francisco começou por falar do preconceito, eu falaria, enfim, de um ditado popular que é o pior cego é o que não quer ver. E a questão das PPPs, a primeira coisa é colocar tudo no mesmo saco, é um gravíssimo erro.
Há PPPs para todos os gostos e feitios. Desde a Ponte Vasco da Gama até ao Hospital de Cascais, tudo isso é PPPs. E a questão das parcerias público-privadas, por princípio, não tem mal nenhum. E quando se aparece, enfim, eu tenho alguma dificuldade em perceber algum jornalismo, ainda para mais de referência, quando aparecem com caixas a dizer PPP vai custar mais não sei quantos milhões de euros ao Estado. A questão é que as PPPs custam não sei quantos milhões de euros ao Estado, mas se não houvesse a PPP, o Estado tinha que pagar não sei quantos milhões de euros por aquilo que a PPP está a fazer. A PPP mais não é do que contratar um privado para fazer um serviço público. É uma parceria público-privada. E parte do pressuposto de que o público consegue fazer melhor e mais barato que o privado. E por isso é que o Estado, a partir de um preço de referência, negocia com os privados e coloca os privados a fazer aquilo que o Estado teria que fazer se não contratasse os privados. Portanto, dizer que as PPPs custam não sei quantos milhões é, em certo sentido, uma falácia. Porque se não fossem as PPPs, era o Estado a pagar diretamente, provavelmente mais. Portanto, tenho aqui alguma dificuldade em falta de transparência. Eu volto ao princípio. Vamos ver, quer dizer, os contratos estão aí, admito que possam ter sido negociados de forma mais arguta, mas, ao contrário, eu tive a oportunidade de participar num outro processo e os colegas que estavam do lado do Estado eram excelentes profissionais, quer dizer, e defenderam, enfim, acerrimamente os interesses do Estado. Enfim, as coisas é o jogo, isto é um negócio como outro qualquer. Aqui é evidente que é a coisa pública que está em causa e por isso deve ter ou deve exigir, sobretudo de quem representa o Estado, um maior rigor e um maior cuidado, uma maior cautela. Mas isto tudo para dizer que as PPPs em si mesmo não são nada de mal. Se há alguma falta de transparência, então vamos verificar o que é que se passa e o que é que está mal. Agora, não podemos dizer, primeiro, não podemos colocá-las todas no mesmo saco. Não é a mesma coisa uma SCUT e a PPP de um hospital. Eu tenho para mim que se o Hospital de Cascais se fosse construído e gerido pelo Estado, seria muitíssimo mais caro do que aquilo que se vai pagar ao Grupo Espírito Santo. Noutros casos talvez não seja assim, mas aí se calhar então valerá a pena investigar. Agora, diabolizar as PPPs e entender que o facto de se ter optado por esse tipo de método para correr a determinadas funções públicas, não me parece que seja sério sequer. Mas, Francisco, aqui o Estado deveria ter outro rigor e outro cuidado nos contratos que celebra nestas PPPs para evitar, como dizia Manuel Avelino Jesus, que os contratos permitissem um descalabro nos custos. Antes de mais, será que, eu se é que é possível prestar a minha pequena homenagem ao João Espanha, porque hoje em dia é tão difícil alguém dizer tão bem aquilo que ele disse no contracorrente, e não podia estar mais de acordo com o que o João Espanha disse aqui agora. Portanto, reafirmo, sem dúvida nenhuma. Essa questão é boa e diz muito bem porque é que tem que existir algumas PPPs. É porque o Estado é uma coisa tão relativa que ao lado esquerdo pode estar a fazer uma grande negociação e do lado direito está a fazer uma péssima negociação. E estão todos tratados da mesma maneira. E, portanto, a transparência é algo que é importante em qualquer... Para os eleitores, que no fundo, para os contribuintes que têm os seus representantes a fazer a gestão. Isso é óbvio, fundamental. Mas é difícil nós conseguirmos controlar o Estado em si, não é? É difícil nós conseguirmos controlar todas as PPPs e todos os membros dos governos, das cadeias da administração, que são imensas, e nessas áreas todas, na saúde, nas obras públicas, quer dizer, o Estado aí começa a dispersar-se de tal forma que é isso que depois torna isto tudo muito vago e é isso que motiva também a existência de PPPs e a existência de serviços públicos prestados por privados, porque precisamente... É a tentativa de impor esse rigor em algumas áreas. Não, é que deveria ser essa tentativa de impor esse rigor. É porque com os privados, com um hospital privado, com uma gestão privada, digamos, enfim, o Estado deve ter um budget e deve dizer eu pago X pelo doente, por doente, coisa assim, ou por doença. E deve depois trabalhar nesse budget, controlar esse budget, não estar a controlar toda a estrutura de um hospital.
que não consegue controlar, porque o Estado é o gestor mais ineficiente que nós podemos encontrar à face da Terra. É um bocadinho exagerado, mas se calhar é, porque o Estado nunca consegue ser um gestor, porque o Estado não tem um rosto propriamente dito. Nós dizemos que o Primeiro-Ministro é responsável por tudo. O Primeiro-Ministro sabe lá o que é que se passa na negociação da PPP, do hospital, sabe-se lá de onde. Não tem essa possibilidade. E, portanto, no meio disto, há seguramente PPPs que foram bem negociadas e há outras que foram menos bem. É um negócio, como disse o João. Portanto, se o Estado nem sempre soube negociar bem, aliás, porque os tempos mudaram, houve tempos em que parecia que eram as vacas gordas e que estava tudo bem e que aquilo era ótimo, porque o Estado podia dizer que até poupava e depois logo se via. Houve momentos em que, de facto, os governos atuaram com um empurra para a frente e isso está errado. Mas isto nós colocamos, reparem o seguinte, este discurso todo que anda à volta das PPs coloca a culpa disto nos grupos Mel, nos grupos Espírito Santo, nos grupos privados. Como se os grupos privados não tivessem, não devessem fazer a melhor negociação possível para aquilo que são as suas empresas. O mesmo deveria fazer o Estado. Se o Estado não o fez, não vale a pena agora diabolizar os privados por causa disso. Porque são precisamente estas PPPs e várias PPPs que permitiram um enorme desenvolvimento em várias áreas do nosso país. Os hospitais são o melhor exemplo disso. O que seria dos hospitais portugueses se não tivessem sido algumas parcerias público-privadas? Agora, de facto, estão caras, estamos praticamente falidos, estamos com problemas todos e mais de alguns financeiros e, portanto, podemos dizer a culpa é das PPPs. Calma, há uma contrapartida no meio disso tudo. E é preciso ver caso a caso, com serenidade, sem complexos ideológicos, sem andarmos a reboque eu vejo, às vezes, pessoas que aparecem a falar das PPPs, porque e vê-se logo que olha-se para elas e diz, essa pessoa nem consegue ouvir falar na palavra PPP porque ela é completamente contra esse conceito de PPP. Portanto, a partir daí vai dizer pessimamente das PPPs e que as PPPs é que são responsáveis pelo estado a que chegamos. Quer dizer, tomara nós que as PPPs fossem responsáveis pelo estado a que chegamos. Porque a verdade é que nós nunca fazemos, como bem disse o João, as contas ao contrário, ou seja, a comparação. Quanto é que custa o serviço prestado pelo Estado e quanto é que custa o serviço prestado pelo privado? Nunca vi ninguém fazer isso de uma forma séria. Se calhar ninguém consegue fazer isso de uma forma séria, mas é preciso ver os dois lados, ao nível do serviço, ao nível dos custos também. Portanto, PPPs, se há necessidade de renegociar uma ou outra, no estado em que o país chegou, acho muito bem que essa renegociação, que deve ser um papel também dos privados, no sentido de se verificar que um contrato não é minimamente equilibrado, então que se faça, que se renegocie e se vá caso a caso. Mas ponto final. Sem generalizar. Sem generalizar. Passemos a outro tema, o acordo entre o Governo e as autarquias, 1.000 milhões de euros de linha de crédito, como condição para aceder a esta linha de crédito, de retirar qualquer ação judicial contra o Estado. Uma boa maneira de aliviar a carga nos tribunais. Sim, por parte das autarquias há algumas ações estranhas, algumas têm a ver com algumas isenções de IMT e de IMI que foram concedidas pelo Estado à revelia da autarquia, que é o credor desse imposto. Há aí uma ação do município de Santo Tirso contra o Estado por causa da criação do Conselho da Trofa. Enfim, coisas que seriam risíveis se não fosse brincar com o dinheiro dos contribuintes, mas acho mal. Para começar, acho mal essa condição, acho uma coisa, no fundo, é o Estado a impor a lei do mais forte, isto é, eu que tenho o dinheiro na mão, façam como eu quero. Depois queixam-se da senhora Merkel, mas enfim, isso é tal regrador, quem tem o ouro. Aqui muitas vezes. Mas eu queria, a esse respeito, porque o acordo não refere apenas isso, eu confesso que esse pormenor não conhecia, e choca-me. Conhecia a questão de os municípios que vão recorrer à linha de crédito terão que aumentar o IMI para o máximo. Para a taxa máxima e a derrama. A derrama para a taxa máxima. E, além disso, também vão ter que fazer um esforço para ver se aumentam as taxas camarárias, as licenças, não sei o quê. Portanto, eu gostava de convidar o Francisco a dedicar-se à astrologia ou à previsão do futuro, porque ele, a semana passada, disse aqui que, no fim disto tudo, quem ia pagar o pato seriam os contribuintes. Pois aqui está. Não há dúvida que, no fim disto tudo, não é preciso ser... Melhor é preciso ser astrólogo, de facto. Normalmente dizem sempre o óbvio, não é? O Francisco deve ter deitado as cartas. No fim disto tudo, quem paga são os contribuintes, mas paga, de certa forma, perversamente. Porque uma coisa é dizer aos municípios, aumentem o IMI, aumentem a derrama. Isto é tirar o odioso para cima dos municípios. Mas o Governo diz mais. O Governo diz, e tudo o que puderem fazer para extorquir o dinheiro aos municípios,
também estão obrigados a fazê-lo. Isto já é ir para além da transferência do odioso. É, de facto, uma maneira de estar, uma maneira de governar, que vindo de partidos liberais, de direita, que supostamente querem libertar o cidadão do jugo do Estado, etc., de facto dá um certo... É algo de paradoxal, diria. Fica no jogo das autarquias. Francisco, é o Estado a financiar-se através das autarquias? O Estado a financiar-se através das autarquias. Bom, o Estado português tem-se financiado através de tudo o que se pode financiar. Eu acho que aqui também podemos tentar ver o lado bom. O lado bom é que, se isto correr bem, pelo menos as autarquias é suposto pagarem algumas dívidas aos seus fornecedores e coisas do género, e, portanto, aí há um lado económico que me parece bastante razoável. Todos os pressupostos para chegar a isso, aí estou de acordo com o João, não é? Quase estamos sempre quase de acordo, que é uma coisa que me faz alguma confusão, mas a verdade é essa, quer dizer, a moral já não é uma coisa que o Estado preze muito, não sei se alguma vez prezou, basta olhar assim para a história. No fundo, é um salve-se quem puder no meio de tudo isto. Há os interesses das autarquias que estão, de facto, com a corda no pescoço. As autarquias tiveram muito tempo, todos vivemos, não é? Do crédito fácil, tudo era muito fácil, das rotundas serem fáceis de fazer, dos pavilhões serem uma necessidade básica de todas as populações. O país desenvolveu-se bastante do ponto de vista nesse aspecto infraestrutural, não é? Também não posso dizer que não haja obra feita. Algumas são péssimas obras. E, portanto, de repente o Estado fechou a torneira, os bancos fecharam a torneira, as autarquias também deixaram de poder pagar aos seus fornecedores e agora, no final de contas, vão tentar ir buscar, lá está, aos contribuintes, abrir um bocadinho a torneira aos contribuintes, mas os contribuintes, a verdade seja dita, quer dizer, os contribuintes não têm mais torneira, não têm, na generalidade dos contribuintes, é um ciclo vicioso. Podem tentar aumentar os IMIs, o que vão potenciar é a fuga aos impostos, o que vão potenciar é os litígios judiciais resolverem as autarquias, mas não vão resolver as discussões que vão ter que avançar contra os contribuintes, porque os contribuintes também têm um limite e estamos precisamente todos no mesmo. Na verdade, não é só o Estado que está a sofrer, hoje em dia são muitos privados e a generalidade da população. Portanto, e nessa medida não há também nada de diferenciador, dizer que, bom, mas para determinados casos vocês têm que aplicar o IMI máximo, ou seja, para casos que manifestamente sejam reduzidos e que o contribuinte claramente o possa pagar. Enfim, aqui há algum critério diferenciador, mas nunca há nenhum critério diferenciador. Outro lado, há bocado falei do outro lado positivo também, outro lado positivo é que as regras que impõem também que haja uma redução das despesas correntes das autarquias, que me parece positivo para que haja aqui um esforço comum nesse sentido. Mas pronto, isto eu desconfio sempre quando vejo os autarcas todos, os representantes dos autarcas, eu sei que foi ao fim de 30 horas, mas 30 horas parece-me pouco para chegarem a um acordo. Portanto, há aqui alguma coisa que pode estar a escapar e que nos poderá estar a escapar neste momento, para perceber realmente qual é que é o jogo de interesses e o equilíbrio de interesses entre Estado Central e autarquias. E acho que vamos ter que esperar um bocadinho para ver o que é que se vai passar. Recorda-me uma coisa, Francisco. O memorando da Troika não dizia qualquer coisa sobre a redução dos municípios? João, não posso responder a essa pergunta porque já me esqueci do memorando da Troika. Não fui só eu que me esqueci. Mas certamente que voltaremos a esse tema nas próximas semanas. Francisco Proença de Carvalho, João Espanha, obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado.